dizer que a psicografia em si demorou em torno de 1 ano e meio aproximadamente para sair. Era uma vez por semana, se discutia, era realmente um trabalho de entendimento daquilo que estava sendo feito. Mas para a materialização deste livro foi aproximadamente quase 6 anos. 5 anos aproximadamente para 6 anos. Então é um trabalho realmente que chegou no momento e falou, olha, vale a pena. O trabalho de bastidores disso que eu acho que foi muito importante, porque esse livro, ou melhor, esse material trazido, ele foi relido no próprio grupo de estudos, foi analisado, foi observado, foi mudado. Então, ou seja, ele foi observado mais de 3 vezes nessa análise. Depois disso, chegou-se à conclusão de que valeria a pena introduzir as análises feitas pelo companheiro Demerval. Nesse aspecto, esse trabalho ele foi até fácil, porque, olha, um espírito chamado Silvestre. Quem é o Silvestre? Hoje nós temos clareza quem é o Silvestre e o que ele representou. Na época do início, a gente conseguiu focar mais nas ideias, menos no espírito. E a gente pode traçar uma linha, esticar essa linha para nomes famosos também. Já na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec deixa bem claro isso. Olha, o importante são as ideias. Recentemente até a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho semelhante a esse. Aí sim, com um espírito com um nome bastante conhecido no meio espírita, e graças a esse trabalho inicial, essa naturalidade de olhar as ideias e analisar sempre as ideias, independente da sua origem, ficou muito mais fácil. Mesmo porque aí o conhecimento da mediunidade é fundamental para a gente entender esse processo. Nós conversamos, nós recebemos as mensagens pelos médiuns, não pelos espíritos. O médium ali que é o ponto fundamental. Entender as limitações na mediunidade é fundamental para um trabalho como esse. Se a gente entender que o trabalho dos espíritos está dentro do mesmo objetivo do nosso, só que com um material, recurso diferente do nosso. O que a gente sente é a realidade em termos de fidelidade, em termos de conteúdo e de ideias que são passadas na medida que o espírito narra as suas experiências, mostrando que ele está atuando como nós estamos atuando aqui, de maneira a compor paulatinamente e gradativamente um referencial de conhecimento baseado, evidentemente, naquilo que ele pode narrar e ser entendido por nós. Porque é difícil entender aquilo que o Espírito mostra, porque nós não temos ideia do que existe no plano espiritual. Mas o movimento deles, em termos de equipe, é o mesmo movimento que nós fazemos aqui, não temos dúvida nenhuma. Existem processos de conversas antecipadas, de trocas de ideias, um momento de se fazer isso e um momento em que as duas equipes se somam, encarnados e desencarnados, o médium do lado de cá, que normalmente está cercado por uma equipe. Pode reparar bem, a metodologia fala muito em trabalho da psicografia, encarado dentro desse processo até crítico, por aqueles que estão do lado de cá, para entender efetivamente a fidelidade daquilo que o plano espiritual está tentando passar para nós. Então, nesse particular, o livro foi muito rico, porque ele não colocou nada de extraordinário naquilo que é o trabalho natural dos espíritos no processo de comunicação para aqueles que estão aqui no plano físico. Quanto mais nós vamos entendendo a própria lição do Espiritismo, realmente o Espiritismo nos apresenta, mais nós vamos nos interessando em executar tarefas, trabalhos, e o tempo nosso de 24 horas parece que vai esticando, né? Se você fizer bem feito, ou vai encolhendo se você começar a não fazer bem feito. É importante, muitas vezes, nós dar cada vez mais continuidade aos trabalhos que a gente está ficando feliz com isso. Eu tenho certeza que deve continuar, não vai parar, pela vontade nossa, com certeza tem muita coisa pela frente. Ainda lembrando que já está em curso, vamos dizer assim, algumas outras psicografias. Deve estar entrando uma outra ainda. Então, assim, tem muito trabalho para ser feito. Quando vai ser editado, se vai virar livro, como eu respondi para a Márcia, é outra história, mas o material está chegando e a espiritualidade realmente não para nunca de trabalhar. Eles só precisam de pessoas interessadas, de boa vontade, que queiram fazer alguma coisa. E todos nós podemos fazer isso. Eu acho que isso é importante. Quando nós falamos em parceria com os espíritos, falamos em propostas até certo ponto avançadas, que fique claro, isso é avançado quando a gente coloca dessa forma,
com respeito ao nosso próprio grupo, a um determinado ponto da trajetória do nosso grupo. Porque são ideias muito simples, muito imediatas, e qualquer pessoa que pare para analisar com cuidado, olhar com cuidado a própria proposta colocada por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, a gente vai perceber que isso brota naturalmente. Mas brota naturalmente de um ponto, esse é o ponto fundamental, vamos reforçar aqui. Nós somos espíritos, e os espíritos são pessoas. Tratando com a seriedade, com a simplicidade e com a naturalidade os espíritos, assim como tratar as pessoas, tudo o mais se encaixota dentro de um relacionamento, de um processo de comunicação entre pessoas. Esse é o ponto para qualquer tipo de trabalho dessa natureza. Ali é uma história. Existem milhares ou até milhões de histórias semelhantes que poderiam ser contadas. Não apenas com criações de centros espíritas, mas poderiam ser hospitais, escolas, grupos de trabalho. Enfim, o que está em jogo ali é o trabalho de parceria entre aquilo que nós chamamos de plano invisível e mundo material, que são apenas distinções didáticas. Deus criou apenas um tipo de ser no universo, nós, os espíritos. Que se considera que passa a ser uma espécie de cópia, em termos de metodologia, daquilo que Kardec fazia. Aí você pega a revista do Espírita, há um momento lá que ele, durante um ano, recebe 3.600 comunicações do mundo inteiro, através da grande rede que o Kardec montou no relacionamento com o movimento espírita do mundo. Dessas 3.600, ele selecionou 10%, e dos 10% ele selecionou para reduzir ainda mais, na busca daquelas que realmente oferecem um conteúdo adequado para se afirmar categoricamente de que foi efetivamente uma comunicação de um espírito. É que nós estamos um pouco afastados de Kardec. Nós estamos numa era em que, eu sempre falo isso com muita propriedade, pela experiência que eu tenho, mas com profundo respeito por quem faz qualquer coisa no sentido de ser útil, que é a questão, por exemplo, da literatura espírita. Todos escrevem com muito boa vontade, todos escrevem com o coração normalmente, podendo oferecer o melhor. Mas, na realidade, será que está adequado à metodologia de Kardec, depois de uma análise profunda a respeito de conteúdo, objetivo e finalidade em relação à mensagem desse espírito? É uma questão da gente considerar hoje aquela expressão que diz cuidado para não se tomar a doutrina dos médiuns como sendo a doutrina dos espíritos. Isso é importante a gente considerar. Agora, o que a gente precisa entender é que efetivamente o Espiritismo nos ensina que o homem, Deus ajuda o homem através do homem. Essa é uma realidade que a gente deve entender. Na medida que a gente transfere a solução dos problemas pela espiritualidade, por opinião de espíritos em relação à nossa vida, nós estamos transferindo responsabilidade. O que o Espiritismo nos ensina é que tem a ideia da existência espiritual, eles nos ajudam, mas quem tem que ser o artífice da sua própria felicidade é você mesmo. Bom, eu vou devolver então agora a bola como mediador para você e fazer um encerramento ou alguma consideração que você achar importante. Consideração que eu estou vivendo um grande momento, como outros grandes momentos que a vida me ofereceu. Tudo foi bom, até aquilo que eu fiz errado. Hoje é um referencial importante para saber onde é que eu já consegui remendar um pouco a roupa velha do homem velho. Né? Então é isso tudo que a gente tem que entender. É cada dia partir para a ideia de um processo de nova etapa de desenvolvimento espiritual. A gente sabe que os problemas vão continuar existindo, mas as condições de solucionar os problemas estarão sempre presentes. É isso que eu penso. É viver na realidade do dia a dia. Essa é a proposta que o Espiritismo faz. Porque na convivência com o outro é que a gente realmente aprende. Eu quero agradecer, Ed, então, por estar aqui na sua presença nesse dia, né? E ter registrado toda essa informação aí, que realmente foi de grande proveito para todos nós aqui. Obrigado mesmo. Para mim só cabe fazer os agradecimentos finais e esperar que outros momentos como esse sejam criados. Até breve. Nada, não.
Tá difícil conseguir o som aqui agora, hein? Vamos ver. Esse trabalho, né? Fala, experiência, conversa. Musical, olha o sonoplasta. É sonoplasta. Com esse ambiente espírita chama atenção. Fecha, porque entra luz lá de fora. É só isso.